Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para a live de hoje, que eu vou dividir com o Dr. Matheus, né? Que eu espero que está chegando por aí daqui a pouquinho, onde nós falaremos sobre um pouco mais sobre ansiedade. Bom dia, quem está chegando. Bom dia, bom dia. Hoje nós falaremos sobre ansiedade em mentes em ebulição, né? Um assunto que sempre volta, que sempre está presente, tanto nos meus atendimentos quanto nas mensagens que eu recebo. É um assunto que eu acho que vale muito a pena a gente tratar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando por aí na hora do almoço, né? Terminando a hora do almoço para vocês aí, ou começando a hora do almoço. Estamos esperando que o Dr. Matheus já deve estar aparecendo por aí. Hoje a live num horário meio diferenciado, procurando pelo Dr. Matheus. Bom dia para quem chegou. Me diga aí de onde que você está me falando, de que lugar do Brasil ou de que lugar do mundo, né? Que eu recebo pessoas do Brasil todo e do mundo todo. Bom dia, bom dia. Bom dia para você que está chegando. E eu recebi várias perguntas, muito legal. Bom dia, bom dia, bom dia. Recebi várias perguntas legais que a gente vai trabalhar hoje e eu principalmente quero trazer várias noções essenciais para compreender o assunto da ansiedade, né? E para compreender o assunto da ansiedade já relacionado em cérebros em ebulição. Bom dia! Ah, o Matheus chegando por aí. Bom dia, Matheus. Vamos lá, vamos chegando aqui. Opa, já aceitando o Matheus. E aí? Bom dia! Pessoal falando aí de Coronel Fabriciano, no Minas Gerais. Bom dia, Olá, Matheus! bom Olá, dia, boa querido. tarde para ti, Lorena. Para mim, boa tarde, quase boa noite já, né? Já Quase tá noite. quase noite já. Oi, Legal. oi. Tava aqui falando pro pessoal, esse assunto, né? Assunto da ansiedade em mentes em ebulição é um assunto que nós recebemos todos os dias. Acho que atendimento é difícil um atendimento com gente que não tem ansiedade, né? Pois é, E, pois é. E há quem não tenha, né? Até eu já vi ali e há quem não tenha, comentário. né? E assim, o que é mais interessante, eu acho que também de explicar, de diferenciar aquela ansiedade que acaba sendo patológica, né? Que acaba realmente se transformando num transtorno, e aí existem vários, acho que vale a pena a gente explicar. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí, gente. Obrigada pela presença de vocês. Eu acho que vai valer a pena justamente explicar a diferença, né, Matheus, desses diferentes termos Uhum. existentes e as confusões que existem entre diferentes termos. Diga aí, como que você quer? Vamos Como é que lá. você quer explicar para nós aqui hoje? Hoje eu estou à sua escuta É, também. o teu público é fascinante, né, Lorena? Gente que é curiosa e é uma curiosidade que a gente tem que levar a sério, né? Porque são profissionais da curiosidade, né? Então vamos lá, vamos responder as coisas, porque essas. O bacana é que o pessoal pergunta querendo ouvir a resposta. Isso não é tão comum É no verdade. mundo, tá? Assim, ó, a primeira que eu tenho aqui das tuas perguntas, Lorena, pergunta assim se é possível ser zero ansioso ou apenas não conhece como a ansiedade se manifesta em mim. Seria tipo, será que a ansiedade está aí e eu não percebo? Vamos lá. Assim, ó, ansiedade, tá? É um processo que é uma apropriação da mente de uma tensão que acontece no teu corpo ou na tua própria mente. É uma assimilação mental de uma tensão que pode ser em qualquer lugar, fisiológica, etc. Por que a gente fala em apropriação mental, para vocês entenderem? Porque existe a angústia, por exemplo, que é uma ansiedade que não está apropriada pela mente. Existem manifestações psicossomáticas, que são uma ansiedade não apropriada pela mente,
que a pessoa não conectou ela a um fio que tem a ver com o sentir-se assim ou sentir-se assado. Aconteceu aqui, estourou ali. Na angústia, nos estados psicossomáticos, o viver vai acontecendo, a mente está apartada e as coisas vão rolando. Por exemplo, a gastrite, de certa maneira, ela não está conectada a um eixo direto de acontecimentos. Pressão alta, problemas de pele, problemas de cabelo, que tem aqueles exames todos normais, são alterações fisiológicas. Elas não estão sob um comando mental, vai lá e se altera, vai lá e fica com gastrite. Mas se a mente, como ela se conhece, entrar num estado de ficar contra a parede, tá? Aquilo vai transbordar muito, assim. Vai para o corpo, para tudo que é lado. E aí, assim, é a regra da água, né? Para onde tiver a baixada, vai escorregar o sintoma. Tem gente que tem para imunidade, para a parte ginecológica, tem muita alteração. Dor de cabeça, vertigem, labirintite. Aí se repete um pouco na família. Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente fala em alguma coisa que é percebida como existente por uma mente que conecta ela. Como é que isso vai acontecer na criança? Sempre para vocês entenderem como é que a gente começa a perceber uma ansiedade. Geralmente a criança nasce como bebezinha, assim, naquele estado que a gente chama de... Tem muitos nomes, mas são os primeiros 40 dias ao nascer, a criança ainda não tem uma mente comprando aquele corpo. Ela já vive intrauterinamente muitos sentimentos, tá? Eu estou falando agora de uma teoria evolutiva muito importante, que é a teoria do desvalimento, que trata das pessoas que seguem como esse bebezinho vida fora. Uhum. Passam os primeiros 40 dias, é muito importante conectar a mente em desenvolvimento com o corpo daquela criança e os processos fisiológicos. Então, é um momento que a criança se apropria de batimento do corpo, do coração, de fluxo do intestino, de respiração. E ali ela vai começando a se acalmar e se sentir, não, eu tenho aqui uma certa lógica de esquema. E aí a fome, a alimentação, o calor, o frio e as intensidades rítmicas vão começando a se organizar, e a partir dos 40 dias você sabe que começa uma fase de prazer, que ainda não tinha. Até ali era uma fase de angústia a ser aliviada, era uma aflição se acalmando. Aquele medo de não sobreviver, na verdade, É, inconsciente, né, é. Matheus? Aquele medo inconsciente. Então, vai acontecendo na evolução das chamadas fases da libido de Freud, as fases oral, anal e genital, que E genital. prolonga vida fora. A gente vai percorrendo, volta às vezes para uma ou para outra em algum momento. Se tiver sob forte estresse, se apoia numa outra, mas basicamente os prazeres vão evoluindo na teoria freudiana de uma forma... É muito interessante, porque tu vai vendo pelas fases que a pessoa... o estado de maturidade por onde a pessoa busca prazer. E se ela não busca prazer, se ela só busca se aliviar. Uhum. O psicopata, por exemplo, ele é um ótimo exemplo dessa primeira etapa. Ele não conseguiu sentir ainda mais do que rudimentos, assim. Rudimentos quer dizer, dá e passa, dá um sentimento de prazer ali, mas já foge a pessoa, ela não apreende aquilo, tipo, isso me dá prazer. Ou ela tem aquilo, mas ela tem mesclado com vários buracos no meio ali. Então, existem estruturas mais ou menos montadas e a gente consegue entender a pessoa pelo que ela busca e no que é que ela se espelha. Quando a gente fala, então, uma ansiedade zero, a gente fala de uma ansiedade que não está sendo processada pela mente, mas que às vezes ela acontece. Um caso que eu conheci, a pessoa chega com uma crise de ansiedade, que levou ela a ter um desmaio, e ela tem, então, uma percepção de que alguma coisa emocional aconteceu, porque o desmaio foi emocional, em princípio, ligado a um lugar fechado. Tá? Ao processar o que aconteceu nesse lugar fechado, que levou a pessoa a desmaiar, ela não diz, mas eu não me senti ansiosa. Ela disse que não se sentiu ansiosa, e ela não se sente normalmente apreensiva com nada. Aí ela faz um exame de coluna por um problema que ela está tendo na coluna, e a coluna parece super apertada, já meio triturada, assim, sabe aqueles bicos de papagaio? São marcos de uma coluna desgastada precocemente, de uma musculatura contraturada.
Ah, mas isso aqui, Hum, temos que tratar a tua ansiedade, ela está aqui na tua coluna, mas eu não sinto ansiedade. Né? Então, exato, exato. E a pessoa achando que, na verdade, são outros fatores que estavam causando aquilo na coluna dela, né? daí vai parar em, eu tenho ah, fragilidade osteomuscular, eu tenho outras vulnerabilidades, ou então vai dar nome, até as pessoas podem dar nomes outros para o pro problema porque não identificam a raiz, né? É possível construir muitas vezes essa ponte, principalmente pela cronologia, tal acontecimento, tal reação corporal, qual foi o nexo. Eu vou dar um outro exemplo sobre algo que faz ebulir, né? Aproveitando o teu termo, Lorena, Hum. doenças fora da consciência emocional para muita gente. Um eixo de crise muito interessante é o da partilha de herança. Quando os irmãos não se entendem e um deles se sente responsável pela partilha e o outro se sente injustiçado. Então, o que se sente responsável normalmente começa a se sentir muito mal, porque se Ah, sente culpado, se apropriando, mesmo que ele esteja seguindo todo o script, pelo simples fato do outro não estar contente. uhum. Ele se sente não autorizado a aproveitar nem nada, ele está no impasse. Ele é colocado dentro de um cenário que ele não tem saída. Porque, na verdade, ele está ali pegando emprestado uma posição que não é dele, que é de pai, que daria, digamos, segundo mérito para os filhos. Uhum. A saída para ele, claro, é dizer, quem sou eu? Eu sou só mais um. Né? Ou eu não vou nem abrir mão, mas, sabe, de certa maneira, se Não desfazer fui desse eu que papel. escolhi, não fui eu que É, escolhi de toda forma. A escolha não foi minha. Eu herdei de algo que não que alguém escolheu para mim, né? então é isso aí. Para a gente agilizar a grande saída para as crises, até fiz uma provocação. Aqui, vou fechar a ponto. A ansiedade, nesse caso, ela vai parar em vários lugares do corpo, ou ataques de pânico. E a gente vai dando forma para isso. Me conta essa história e vai aparecendo até que aparece o nexo do opa, desde aquilo ali. Aí se toma uma atitude, né? A atitude pode ser concreta, mudança da coisa em questão, mudança da responsabilidade, por exemplo. Uhum. Pessoas que são muito conscienciosas e têm um cargo de responsabilidade são obrigadas a aceitar, às vezes, coisas que elas não aceitariam, que elas considerariam imorais. Imoral, né? E aí elas ficam num impasse também. Então, os impasses emocionais são muito pesados. Essas situações podem ser mudadas psicologicamente por um processo de psicoterapia que a pessoa vai construindo. Então, por que ela se angustia com o fato concreto em si, até que aquilo vire uma ansiedade com nome, né? Eu Uhum. fico irritado, eu fico brabo. Isso faz parecer aquelas vezes que eu já tinha sido submetido sem querer a uma coisa porque diziam que eu tinha que fazer. Então, toda vez que a pessoa foi atropelada em algo na sua subjetividade, normalmente fica uma marca. Essa marca pode se tornar até mesmo uma repetição perpétua. E toda vez que vem uma grande onda de sintomas, a gente já sabe, né? Ela é rastreando, ela tem os seus primeiros eventos lá atrás. Né? Uhum. Então, a ansiedade pode não ser sentida, pode, mas não quer dizer que ela não exista fluindo por algum canal, porque o viver é ansiedade, ele é a tensão da vida, do pulsar da vida, da constante existência de necessidades do corpo. Né? Então, isso, o corpo, se fosse pensar, o surgir da fome ou da vontade de ir no banheiro já é uma forma de ansiedade. E aí, Matheus, é uma coisa que eu até tinha falado contigo, que para mim assim é uma coisa interessante de ver é a diferença entre o estresse que a gente pode sentir, que pode ser Uhum. bom, né? Bom, aliás, bom ou ruim não, que pode ser um estresse rápido ou crônico, né? E colocando um alarme. É, a diferença justamente entre isso, entre o estresse que você pode sentir, que pode parecer, na verdade, ser uma ansiedade, e a ansiedade, né? A diferença entre os dois. Ah, aqui a gente tem uma possibilidade de vir de fora ou de dentro, talvez. Né? Tem muitas vezes a, a, a gente vai ser. Eu tô falando de estresse mais ou menos instalado ao longo de bastante tempo, assim, Lorena. Isso. Sim. Existe o cansaço próprio,
da sobrecarga, a que o corpo não está aceitando, o corpo e a mente não estão tolerando. E isso vai até um limite fisiológico, depois começa se for olhar, é justo que aquele corpo esteja sentindo mal. Aquele corpo Uhum. e aquela mente. Olha o número de horas, olha o tempo sem férias, Sim. olha, por exemplo, o Porque assim, esgotamento. o estresse, assim como, como eu vejo né, o estresse, assim, pelo que eu tenho visto assim, dos estudos que eu tenho feito, o estresse ele acontece quando a gente pensa não ter recurso suficiente para responder a alguma coisa. Quer dizer, Sim. eu tenho que fazer algo, mas eu acho que eu não sou capaz de fazer esse algo. Então eu entro num estado de estresse, né? Que Uhum. pode se instalar com o tempo, porque com o tempo, se ele continuar muito tempo, ele vai se transformar crônico. E a ansiedade, ela também pode ser ligada a esse medo de não conseguir, né? Quer dizer, Uhum. aí pode ser ansiedade social, por exemplo, medo de não conseguir me comportar em sociedade, e todos os outros, né? Todos os outros tipos de ansiedade que pode existir, é esse medo de não saber lidar com aquela situação, né? Sim, o pessoal gosta muito de ver pela neurociência. Se a gente tem uma estrutura que está em equilíbrio e cai sobre ela um fator de estresse, que é um, visto como uma ameaça, né? Uma incerteza Isso. pela frente. Nessa incerteza existe um perigo. Eu posso não dar conta, posso ser demitido, posso perder coisas importantes. Então, no processo de construir uma resposta a isso, falta a base para a pessoa. Ela tenta e ela vai se sentir aquém, né? Uhum. Existe nesse processo da superdotação uma tendência de já ter ido muito para frente e o emocional ainda não foi, né? Então, quando chega a hora do emocional ser convidado para a festa, ele pode reclamar, porque está muito carregado, pegou coisas demais. Já sofreu muito. É, e isso é uma questão que eu também queria pôr a respeito dos familiares, filho e marido, tem a segunda pergunta, né? Isso. Filho e marido recém-diagnosticados com superdotação, os dois ansiosos. Como ajudar? Assim, é sempre parto da ideia de que tem que dar uma atenção para a rotação ou para timing do emocional. O, o, o emocional é dentro da gente como uma criança, né? Então a gente precisa respeitar o tempo dele. Não adianta ir lá no mundo de novidades e curiosidades, e aí eu acho que isso é controlável até certo ponto, porque tu vai poder dizer assim para o teu esse universo da pesquisa, da exploração e da criação, eles só fazem sentido se existe uma pessoa criadora, uma pessoa respondendo as perguntas. E é como se a mente fosse responder as perguntas sem mais saber quem perguntou, entende? Então, isso que eu frisaria, assim, ó, toda vez que a pessoa fica estourando de ansiedade, é como se ela tivesse esquecido quem fez a pergunta no começo. Um pouquinho, eu estava quieto lá, veio a pergunta, eu estou respondendo aquela pergunta, né? Uhum. Uma das coisas que amplia sem fim é a expansão universalista. Quer dizer, não sou mais eu que estou perguntando, agora a humanidade inteira vai querer saber. Não, continua sendo só eu que estou perguntando e pode ser que ninguém mais queira saber. Então, às vezes, a gente tem que cortar justamente no senso de. Se chama isso de. Que eu observo acontecer muito, o pessoal faz escaladas, né? Uma coisa Uhum. que era micro, que tem um potencial de ser multiplicada por muitas, já sai multiplicada. Não, só um pouquinho. Se tu olhar de novo e de novo aquele micro, testar ele mais um pouquinho, daqui a pouco tu vai ver que ou ele é só importante para ti, ou ele realmente não faz tanta diferença. Mas às vezes sim, pode ser que aconteça, né? Mas Uhum. onde é que a gente pode se perder aqui? No senso pessoal de importância. Essa é uma coisa assim que eu diria que é um convite, mais do que uma crítica. A gente nasce meio tendendo a isso. Nosso lado mais infantil tende a se colocar como muito relevante. E não que não seja, né? Uhum. E Nas, eu acho assim, inclusive em relação a essa pergunta de filho e marido recém-diagnosticados com superdotações, dois ansiosos, como ajudar? Eu acho que, tá. assim, até independente, acho que são dois pontos diferentes, porque a ansiedade do filho
que eu acho que talvez seja até, inclusive, assim, muito ligada ao desconhecimento que ele tem das capacidades dele, né? Uhum. A diferença, eu estava voltando agora da escola com meu filho, e ele estava super chateado hoje da escola, né? Porque ele não tinha conseguido fazer uma tarefa de divisão, né? E ele estava super chateado, porque para ele, assim, a diferença, e aí você estava falando a questão da diferença intelectual e emocional. Ele tem muita dificuldade para lidar com os momentos onde ele não é capaz de fazer. Como ele é sempre muito capaz, os momentos onde ele não é capaz, é muito difícil para ele de lidar. Então vem aquela tristeza, aquele medo de não conseguir a próxima vez, aí já vem a ansiedade, né? Ele já começa a criar uma ansiedade de e se segunda-feira eu chegar e eu não conseguir fazer? Eu falei, peraí, a gente vai estudar antes, a gente vai trabalhar. Ah, não, mas eu tenho certeza que segunda eu vou chegar e não vai dar certo. Então, já começa a criar, e se a gente não tiver escuta, né, Matheus? Se os pais não tiverem a escuta dessa criança naquele momento, aí vai criando realmente um medo de ir para a escola, um medo de chegar na frente Uhum. da professora e várias outras situações que podem decorrer, né? Legal que esse ponto está trazendo. Eu uso muito instrumentos que são da psicologia de sempre, da psiquiatria de sempre, para ajudar, porque são já bem tarimbados, né? Essas questões que a gente está falando aqui do, do problema com o erro, com a falha, né? Assim, normalmente a gente parte. Quando a gente fala de carregar o emocional, a gente pensa assim: qual é a estrutura do meu emocional, quão maduro ele está, né? A gente pode ter questões muito pesadas para trabalhar com esse emocional. E um ponto que a gente precisa ter claro é também a parte do amor ser incondicional em essência, tá? Isso eu vou explicar melhor. É como se a gente tivesse apoiando a nossa existência numa constante necessidade de provar valor, né? Ou Uhum. seja, eu não importa tudo que eu já fiz, eu preciso fazer de novo, porque senão. E onde é que vem a ansiedade? Vem do senso de que o amor e o cuidado e a proteção e a importância é todo condicional. Então, a primeira coisa que a gente. Meu filho está no processo, ele está confirmando, enfim, as coisas, mas é todo dia essas coisas, então eu vejo isso assim. Eu brinco muito, eu até aproveito para fazer brincadeira em cima desses nervosos, porque a questão de, ó, coitadinho, ele tá mal, ele não é amado, ele não gosta, ele não tem, ele não sabe se ele é bom e tal, ele começa a fazer de rir, assim, porque chega, sabe? Grande É um coisa. drama, né? Mas é um É, drama, Matheus, que é muito ligado. Eu sempre falo assim, as pessoas chegam assim, né? E eu sempre falo assim, essa consciência de que essa consciência de tudo aquilo que falta, sabe? Essa consciência de tudo aquilo que falta é uma coisa muito louca, sabe? É uma coisa muito louca. Então, eles vivem, nós vivemos, inclusive teve uma pergunta que alguém perguntou, eu anotei, depressão é mais recorrente em superdotados. Eu não sei se é uhum, mais recorrente, e eu não sei se a gente vai chamar de depressão, eu diria muito mais uma crise existencial, mas ou crise existencial ou tédio. É, porque eu acho que o tédio também faz parte desses ciclos do superdotado. Eu acho que essa consciência do que falta e do que eu não, dos recursos que eu não tenho para responder a isso que falta, isso traz uma ansiedade natural quase para o superdotado, né? abre-se um universo de perguntas não respondidas, né? Muito grande. Muito grande, muito isso, muito isso, muito isso. E aí vem uma pergunta que foi perguntada, a terceira, né? Que eu achei muito interessante. Impaciência e ansiedade são a mesma coisa? Achei muito legal essa. Eu vejo que muitas vezes o termo ansiedade também tem vários outros sentidos, né? Na clínica é Uhum, comum ele ser considerado vontade de comer uhum, pelas pessoas, mas assim, em muitos lugares, em muitas situações é a mesma coisa. Mas a gente poderia pensar, eu brinco assim com as pessoas impacientes,
que elas tentam descarregar sua ansiedade para o outro, né? O outro pegar a ansiedade que é delas. Normalmente existe uma diferença de ritmo aí, de pessoa querendo impor um ritmo contra o que não está se conectando. Tem alguma coisa que não foi bem calculada antes, né? O que não funciona bem? Ou a tua agilidade esperava passar mais rápido por aqui e a dependência de todo o resto não foi contada. Vai ficar emperrada aqui, né? Então eu fico pensando se eu diria que em primeiro lugar sim seria a mesma coisa pelo próprio senso de que não se cumprindo aquilo que estava no script existe uma ameaça vigente de algum perigo. Eu tenho que, então, né? Eu estou impaciente. O temor presente aqui de algo ruim que vai acontecer. Pode também ser por uma gratificação desesperada, uma excitação aumentada. E eu não sei se a gente buscaria aqui dar soluções para isso ou só responder, Lorena. É, eu acho que a gente pode dar. Eu queria só trazer uma coisinha antes da gente falar em solução, porque a próxima pergunta é justamente pedindo soluções, né? Pedindo estratégia para lidar com a ansiedade. Eu queria só falar uma coisa que eu acho muito interessante. É que eu sempre gosto de dizer que a paciência do superdotado, o nível de paciência dele é sempre. O nível mais baixo de paciência dele nunca é suficiente para os outros. Como se diz, a capacidade para ele de aceitar como o mundo funciona, ela não é suficiente para a expectativa dos outros. Não sei se deu para entender. Eu diria que o nosso nível mais baixo, ele ainda está muito longe do nível mais alto dos outros, sabe? Uhum. E isso gera uma sensação para os outros de que o superdotado é impaciente, sabe? E não é que ele é impaciente, é que ele já está no limite máximo dele. Entendeu? Eu gosto muito de usar isso, assim. A gente faz esforço para ter paciência, só que é muito esforço. É mesmo isso. A gente vê assim, eu valido muito a questão da irritabilidade, assim, né? Das explosões. É comum me chegar na clínica pessoas que se consideram bipolares. Isso, tem alguém que falou sobre isso. O Henry falou aí pra gente sobre esse assunto justamente agora. Por conta das explosões. Pessoas que têm um senso de capacidade, mas que entraram na fria, vamos dizer assim, de enfrentar um sistema e não foram compreendidas e acabam chamando atenção por questões disciplinares. É até traumático isso, sabe? Mas quando chega para mim, é legal de ver a parte de ver assim, bah, mas não é bipolar, não fecha os critérios que se esperaria de um humor bipolar. É uma pessoa que está explodindo aqui porque saturou tudo que podia de uma. Isso! Chegou no nível máximo de paciência e É, explode. é isso mesmo. E aí Então explode mesmo. é aí que acontece, a gente valida isso e diz, olha, tem que começar a fazer algo a respeito, até porque as pessoas não são identificadas, né? Muitas vezes, vai tentar ver se tu é, né? Ou alguém com esse estrutural atípico, enfim, porque tu vai ter que saber fazer a própria venda da tua ideia, do teu diferencial nesse universo. E tem muita tendência, né, a várias coisas que a gente conhece já no mercado, né? Carregar a equipe nas costas, entrar num sistema que está super cheio de vícios, assim, e fazer tudo que todo mundo faz, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais rápido, porque faz a coisa ter simplesmente um fluxo direto, em curtos caminhos. Isso às vezes atrapalha quem queria o sistema sob controle. Uhum. Quem entra assim dentro de um lugar onde existe um coronel, vamos dizer assim, vai comprar inimigos, às vezes até ameaças. Com certeza. Porque o mundo é muito gratificado pelo problema. Tá? Tem que existir problema para existir salvador. Se tu chegar lá e resolve tudo, pode ser que as pessoas que
estavam lá não gostem, ou pode ser que até te elejam um Messias, né? Então Sim, tem. sim, exatamente. Chega lá que resolve porque tem capacidade para resolver, né, Matheus? Uhum. Aí chega lá, resolve demais, e aí tem gente que vai falar, e agora eu sirvo para o quê? Se você resolveu tudo, para que que eu sirvo? Eu, inclusive, aconselho pessoas que eu acompanho de não trabalhar tanto, não fazer tanto, porque isso não é nem legal com o outro, né? Não é nem legal com o outro, a gente tem que deixar espaço também para os outros existirem, na verdade. Uhum. Quando se vive em sociedade, a gente precisa deixar espaço para que o outro exista. Você está falando de controle e me fez pensar num assunto que eu estava justamente, né? Esses últimos tempos tive várias pessoas que vieram, né, me falar e me falando assim da dificuldade para lidar até no mundo com os familiares, né? Situações assim, conflitos familiares nessa fase agora política que estava acontecendo muita coisa no Brasil e tudo mais, tudo mais. Isso. E as pessoas tendo muito dificuldade para lidar com isso e aí criando uma ansiedade social muito grande. Aquele medo de chegar numa reunião de família e de ter conflito, de não saber como lidar com as pessoas e ir se isolando, né? E aí isso vai criando um isolamento. Então, assim, e aí alguém perguntou pra gente, né? Estratégia para manejo da ansiedade nesse assunto, né? Para esse medo, né, do colapso, justamente, de chegar e não conseguir lidar com a situação, né, Matheus? Olha aí que eu acho que eu vou falar. Se a gente fala em coletivos, tá? Normalmente a gente está falando que assim um cenário em que tu tem um denominador para muitas e muitas formas de enxergar o mundo e muitos problemas também, tá? Então a gente tende a subestimar a loucura ou superestimar a saúde mental das outras pessoas, porque enxerga elas naquele recorte do tempo e não no seu dia a dia inteiro, não está íntimo dessas pessoas. Então a gente às vezes se surpreende. Eu vi isso muitas vezes, assim, as pessoas entravam em ambientes que tinham uma estrutura funcionante e na família, né, onde as pessoas também têm lá sua coerência, sua lógica, seu bom funcionamento, mas assim, ó, as pessoas normalmente têm muitas e muitas questões não resolvidas na sua mente, né? Isso é uma realidade. Quando a gente fala em acionamento das pessoas, por que se formam seitas, por que se formam movimentos que fazem as pessoas cegarem para lógicas tão simples? Porque elas são capturadas pelas suas questões mal resolvidas naquela direção. Pelo quê? Pelo senso do inimigo comum. Tu também odeia isso, eu odeio isso, estamos juntos e aquilo cega. Vamos combater esse inimigo. E aí, infelizmente, o que se vê quando a gente tem um país um cenário dicotomizado, um cenário polarizado são aqueles polos perigosos, né? O lado puro, o lado inimigo, né? O lado certo e o lado errado, né? Os extremos, né? Bem assim, né? O branco, o preto, É. Quando aquela se define coisa. o branco e o preto, a coisa fica calma, ela se acalma momentaneamente nessas pessoas. Até porque o problema passa a estar fora delas. Se pegar uma pessoa de dentro de um cenário onde ela está capturada, tirada ali, colocar num cenário onde ela se despolua um pouco, ela vai pouco a pouco se reintegrando com as suas próprias dificuldades. Coisas que ela não cresceu, não aprendeu, não enfrentou, e que ela depende enormemente dos outros. Então, quando a gente pensa num Brasil em que tu tem a população muito, muito desesperada pela decisão do seu governante ou pela decisão dos seus. Que é assim, o que vai se fazer em Brasília, todo mundo já sabe, pela lógica, que é completamente inesperado. Assim, não tem como ter ideia do que vai sair dali. Mas a ideia que a gente tem, na verdade, é que não vai ser bom para nós. Né? Mas, basicamente, depender de Brasília é o problema aqui. Eu já tinha falado uma vez nos vídeos aqui, né, que o brasileiro ele acaba cedendo muito na tomada de atitudes pela sua própria responsabilidade. Ele e aí assim acaba se tornando presa fácil de quem quiser governar para ele. Isso, porque e é exatamente, só voltando o que você falou, porque eu achei muito interessante, vale a pena a gente recolocar isso. Uhum. As pessoas buscam
naquela equipe que faz uma proposta, né, eles buscam aquilo que eles precisam como resposta, né? E não é que é a boa resposta para o país, mas é aquilo que eu preciso como resposta. Mas isso é um processo muito inconsciente, né, Matheus? É um processo meio que de sincronia, né? Você precisa dessa sincronicidade, você precisa se identificar com aquilo, né? Com aquele assunto, né? E a gente pôr isso dentro da superdotação, acho que até como o pessoal lembrou aqui, o Bassman, aquele processo que eu mencionei antes, do escalar das coisas. A microestrutura, tu começa a perceber, digamos, que tem uma lógica subjacente àquilo, que as coisas têm um jogo, que as coisas têm fatores ocultos, que são para ser ocultos, que já eram pensados assim, e o que está para frente, o que está para trás. Parece muito instigante, e a gente pode pensar que ao decifrar dois pontos desse jogo, você vai conseguir ir muito além. Na verdade, não quer dizer que se consiga, tá? Eu acho que essa super expansão, ela tem a ver com quase que uma gamificação do processo, assim. Imagina um disparo de dopamina do tipo, eu vou decifrar, vamos dizer assim, o que está por trás disso tudo, né? E eu acho que sim, muitas vezes a gente não vai conseguir. O Tá? desafio, né? O É, desafio, né? O desafio da compreensão, né? E aí é que vem à mente a ebulição, assim, esses perfis superdotados, é assim, aquela coisa, primeiro, o sentido de justiça, né? Eu preciso, eu preciso fazer isso. justiça, eu preciso de encontrar o Uhum. justo, eu preciso estar do lado do justo. E aí, ligando ao que você falou também no começo, esquecendo que o lado emocional, ele está sendo hiperestimulado Uhum. quando a gente está nessa luta pelo certo, né? Ele está sendo hiperestimulado e ele está criando um início de um processo que vai se refletir depois em sintoma, né? Uhum. Então, assim, olha como é, né? Existe uma pretensão aqui que deixa a pessoa desconectada do seu tamanho também. Assim, eu diria também como uma coisa de boas, como dizem por aqui, que é assim, ó, a gente é super importante nos nossos papéis titulares, a gente pegou de profissional, tu é o cara que está fazendo aquilo. Pensa sempre que tu está entrando em campo e tu é o dono do número da camisa, é tu que tem que fazer aquilo. Pai de filho é só tu. Tu que é o pai, tu que é a mãe, tu que é o filho da tua mãe, que é o. Enfim, aquela coisa que só tu pode fazer, se tu não fizer, não fica feito, ou fica sem fazer, é onde tu deve estar a maior parte do teu tempo. Então, tu imagina quando a pessoa para de ser pai, filho, irmão, profissional e todas as outras coisas que são suas titularidades para ir lá cuidar de salvar uma nação. Digo, ó, peraí, né? Tu tá fugindo do teu compromisso aqui porque tu já está ocupado, né? Já tem muita coisa. Só que a expansão mental, ela não respeita essa regra. E a gente, às vezes, tem que olhar de fora e dizer, mas espera aí, vou te dar um certo limite aqui. Eu sei que a gente não consegue muito bem dar esse limite, se for pensar no que acontece, mas, assim, passa uma dorzinha aí da tristeza da impotência. Eu acho que é sempre muito bom a gente pensar assim, uma das regras para se trabalhar com ansiedade, aqui tem a pergunta 4, né? Eu vou Uhum. ler aqui para vocês e vou responder. É legal para leigos saber algumas possibilidades de estratégia para manejo da ansiedade. Então, assim, ó, a impotência é inerente, assim, a gente tem coisas constantemente que não pode fazer, não alcança. A gente tem solidariedade, a gente sente pelos outros, sente as dores, a gente vive essas dores. Tem gente que tem a sobreexcitabilidade emocional e sofre pra caramba, mas não adianta tentar mudar o fato de não poder fazer nada. Vai se fazer o possível. Se eu tiver chance, eu vou fazer. Mas olha para mim, eu posso deixar meu filho desassistido para ir lá cuidar da nação, eu posso deixar não sei o quê. E Então, posso deixar essa até de cuidar da minha própria de si saúde, né? mesmo, De si mesmo para isso. isso aí, exatamente. Então, Até onde eu tenho controle, né? Até onde eu tenho controle de poder fazer algo, na verdade, já, né, Matheus? onde é que a gente lembra que a gente estava falando sobre a pessoa numa situação de impasse, de uma sinuca sem saída? Essa é uma sinuca. Se eu não fizer nada, eu vou sofrer. Se eu fizer, eu vou sofrer, né? Então a pessoa sabe que ela não pode fazer nada, ela não pode fazer mudar as coisas que
todo um país está tendo, se todo o país está maluco, etc., não sei o que está acontecendo. Ela sabe que ela tem o seu quadradinho e ela gostaria muito e sofre muito, se entristece muito e gostaria de mudar essa realidade para parar de sofrer também, para sua própria tristeza se dissipar. Mas ela também vai amadurecendo, se curtindo, vamos dizer assim, né, como malhando ferro, né, dentro dessa impotência, porque se ela consegue manter o pé no chão, ela vai começando a superar isso e vai ficar na posição de ser mais eficiente, onde ela tem a chance de fazer. E aí ela pode pensar outra coisa universalmente. Quem dera todos fizessem o que eu estou indo fazer agora, que é cuidar da minha vida, da minha casa, da minha família. Porque é só isso que é capaz de realmente fazer alguma coisa. A menos que tu te desenvolva para ser político e faça disso uma carreira, mas aí é a tua profissão. Ou é a tua chance de fazer algo diretamente lá. Não é que não exista isso. Mas, basicamente, há que se tornar a coisa no tamanho administrável. Isso que eu quero botar aqui. E se tu quer ser alguém que vai chegar lá em Brasília, o grande erro está em saltar por cima. O ego basicamente, o ego engana, Isso, né? Eu quero mudar Brasília. Então, hoje eu estou aqui e tem um processo assim até chegar lá. Se eu saltar assim, eu vou precisar de favores, eu vou me distorcer totalmente na minha personalidade. Então, eu tenho que começar aqui e construir para chegar onde eu quero chegar. Esses testes de realidade fazem com que desabem muitos desses anseios dopaminérgicos, né, que são excitações. Que legal. Porque a gente cai na real do dia a dia, ó. Mas na real mesmo, o que eu posso é só aqui. E se eu puder, e além disso, eu falo muito em integridade. A ansiedade, ela tem isso, tá? Quando tu deixa uma parte de ti no meio do caminho, ela fica pinicando. Ela fica te cutucando. Ei, 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 ei. Que são coisas que tu gostava, importantes de tu fazer. Sonhos que tu já teve e que tu falou para ti, é isso. Aí surge uma excitação, vou salvar a pátria. Aí tu deixa para trás aquele resto lá de coisas que eram tu. Aquilo vai começar a te cobrar no sono, vai te cobrar no dia a dia, na irritabilidade, na impaciência. O que acontece? Só existe um desenvolvimento sereno para o ser humano, que é pôr nos ombros as suas responsabilidades e andar com elas. as Tu quer suas Brasil? responsabilidades, né? As As suas. suas responsabilidades. Se tu achar que está pegando demais, renunciar. Se tu achar que né, demais. Mas a ideia é que a administração da coisa ela precisa estar num cenário em que é isso que eu digo quando eu falo que o emocional ele precisa ser o consultado e constantemente colocado em cena, porque ele é como que um vagãozinho onde a caixinha ali, onde vai caber o que de fato cabe para ti, e a velocidade dele é a velocidade que de fato tu vai conseguir dar para as coisas para poder fazer elas serem vividas no presente. Se tu for E, mais, né? e é justamente quando essa caixa não está cabendo, né, Matheus? Quando essa caixa não está cabendo mais dentro, aí começam os sintomas, né? É isso Que a aí, gente estava sintomas, falando com. exato. Sintomas rastreiam a fumaça do fogo aí, né? Então as pessoas às vezes elas querem acelerar, elas acham que o tempo de uma vida, muito né, superdotado, o tempo de uma vida é um tempo muito pequeno, né? Ou acham que é enorme. Ao se atirar em cima de uma determinada coisa no tempo presente como se não houvesse amanhã, né? Mas assim, se fala muito que o TDAH tem essa dificuldade com o tempo. Isso. Ia falando para ti. É, E a gente já dando spoiler aqui dos próximos conteúdos que o Matheus e eu gostaríamos de dividir para vocês é sobre o assunto TDAH. Porque a quantidade de gente com diagnóstico de TDAH, que na verdade tem superdotação, né, Matheus? E aí que confunde muito os sintomas, né? O que está acontecendo. E então acho que vai ser interessante a gente falar sobre isso também. se pensar em saúde pública, né, normalmente o que a gente vai descobrir assim? Que vai se observar os índices que temos de atendimento na infância e na idade adulta para TDAH e vai se ver que existe algum tipo de aberração na curva, porque provavelmente do contingente tu tem um percentil de superdotados que não devia estar ali.
E outros, Já. claro, outros são dupla excepcionalidade, outros são TDAH bem puro, bem certinho, tem que tratar tudo certo. Mas imagina esse erro, esses problemas com o tempo na escola, diante de profissionais ou pessoas que ainda não estão com aquele olhar bem refinado, parece muito TDAH. Não dá nem para. Outra coisa que parece muito TDAH é a desregulação emocional do TDAH. Um Hum, dos sintomas do TDAH é a reatividade aumentada para fatos positivos e negativos. Então, a sensibilidade do superdotado tem tudo a ver com isso. Hiperexcitabilidade emocional, intelectual, imaginativa. isso. Isso. Né? Você sabe que foi super interessante, só fazendo uma pequena pausa em relação a esse assunto. Eu tive uma pessoa essa semana que veio e que me relatou, né, quais os pontos que ela tinha visto. E na verdade ela tinha feito um burnout. E ela visivelmente ela tem superdotação, sabe? E na verdade, assim, a maneira como o burnout dela aconteceu e o como ela viveu acionou muitas coisas que na verdade eram tanto ligadas ao burnout quanto à superdotação. E ela, na verdade, tinha chegado no diagnóstico de TDAH, sabe? Uma hora vai valer a pena a gente falar sobre isso, mas assim, super interessante. E ela foi rapidamente medicada, e o que fez ela parar a medicação é que, infelizmente, alguém perguntou para ela como ela era como criança. E, na verdade, quando criança, ela não tinha nada de TDAH. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, não É. tem como. Até para situar aqui, Lorena, né, do ponto de vista da clínica, né, a pandemia nos deu, assim, a todos nós da saúde, muitas dúvidas, né, e a gente via esgotamento acontecer de alto grau, né, e as pessoas, muitas delas até arrimo, né, a pessoa que carrega a família sem condições de trabalho, esgotadas. Tinha dois problemas, o esgotamento de mudança de setor, passou para home office, gente saindo pelo Covid, então tinha um trabalho de três para fazer, as pessoas em casa com home office, com a criançada, com barulho, com não tendo office mesmo, né? E também quem teve Covid tendo aquele processo inflamatório de neurológico, que se sabe, que encurtava os neurônios de uma maneira que ninguém sabia direito, ficava com cognição, com fog, né? Brain fog chegava a dar 90% das pessoas. A mesma coisa que tirava o olfato de muitos, tirava a própria conectividade neuronal na parte cognitiva, assim. Tinha gente que não sabia mais fazer o que sabia antes, né? Bom, eu pegava muitos desses casos e fui ver o que o Sawyer fazia. A gente realmente estava começando a trabalhar com um TDAH provisório, vamos dizer assim, né? Existiu isso e existe ainda, né? Porque medicações desse perfil usadas em pessoas nesse estado devolvia para elas a capacidade de trabalho. E o que acontecia depois? Em 3 a 4 meses, aí começava a descontinuar sem problema, né? Mas nunca se tinha pensado, é a TDAH. Sempre se sabia, é uma situação de esgotamento. A Ritalina e o Venvance, que são os principais, também tem uma utilidade clínica como potencializador de antidepressivo para depressão resistente. Então, existem outras formas de uso desses remédios também. Mas quando uma pessoa superdotada é erroneamente medicada para TDAH que não tem, TDAH super provisório. porque isso existe. Tem TDAH que é TDAH porque a clínica é de TDAH, tem os sintomas, aí vai assumindo o processo de trabalhar essa questão atípica e vai desmontando os sintomas, mesmo os que são de infância. Porque às vezes a questão é tão caricata, assim, todo mundo dizia que eu era desatento, né? Aí, primeira coisa que surge é dupla excepcionalidade, sei lá, tem TDAH e tem superdotação. E depois vai saindo do TDAH. Vai vendo que era tédio, na verdade, né? A falta de atenção era É, só tédio. se foi, dependendo do tamanho do sufoco que a pessoa passou, vai começando a sair do medicamento numa boa. Geralmente não usa muita dose também, né? Tem mais uma aqui, Matheus, técnicas. Diga. na verdade, acho que vai responder essa e pra gente até finalizar a Boa. nossa live sobre isso. Vamos dar algumas ideias aqui pro pessoal que como
como lidar então com a ansiedade nessas mentes em ebulição, né? Como lidar com isso? Alguma técnica? O que que as pessoas podem fazer, né? Com isso? Tá. Eu gostaria de colocar aqui também a provocação que eu coloquei na minha própria, no meu feed lá, para o pessoal ver a questão de como é que faz para inteligência não acabar em ansiedade, até mesmo acabar em serenidade. Isso que tu colocou Hum, também, né? Existem coisas que vão emergir naturalmente, o tédio e tudo, mas o que eu acho que assim, ó, existe um diferencial entre inteligência e sabedoria. Hoje a gente vê pessoas como Jordan Peterson que falam sobre inteligência, falam, começam a falar sobre lições para a vida, começa a entrar em sabedoria. É interessante essa progressão. É que assim, se espera que a inteligência te leve à serenidade. Se espera que a inteligência te dê paz, tá? Não perder isso de vista. A inteligência é para justamente conseguir fazer com que os processos simplifiquem e o que é mais importante fique em primeiro plano. Mas para tu saber o que é mais importante, tem que ter mais noção de quem tu é e do que é teu mesmo. E a partir desse ponto vem o que responde à questão: o que diferencia a inteligência? Te dá serenidade ou te dá ansiedade? É o senso de propósito, que está na teoria do Viktor Frankl. Que seja assim, ó, tu não tem controle sobre nada disso que vem acontecer contigo. Vem e acontece, não pede com licença. A tua inteligência está aí para tu ou responder legal a isso ou logo entender que não é para ti, entendeu? A inteligência tá para sacar isso, não para tu ser super-herói que vai botar a capa e sair e resolver. A humanidade, vou tirar você. Isso é mais uma demanda infantil emocional. Eu preciso ser importante. Não precise ser importante. Tem um propósito de ser importante naquilo que tu de fato é. Que na são essência sua, na sua é, essência, daquilo que você aquilo que realmente. é isso mesmo, aquilo que está nas mãos da pessoa. Ali sim. Agora, é claro que está convidado, toda pessoa está convidada a brilhar, está convidada a desenvolver. A, e principalmente, assim, se ela conseguisse se imaginar, por exemplo, como uma ferramenta. Vamos dizer que tu nasceu lá e tem uma ferramenta. Não é um alicate, eu tenho um martelo, eu tenho um machado. O teu top de linha vai ser trabalhar bastante e de uma forma muito afiada como profissional naquilo ali, como pessoa naquilo ali. É a marca que tu vai deixar. Então, se reconhece primeiro as ferramentas e o que tu tem como forte em ti, faz um aperfeiçoamento desse instrumental, ou seja, estudar sempre, aproveita essa curiosidade, mas aperfeiçoa esse instrumental e entrega ele como produto de eficiência para o mundo, né? Entrega isso para o mundo, dá modelo para o mundo, dá inspiração e produz. Eu sempre acho assim, acha uma coisa para ficar fazendo as 10 mil horas que os americanos comentam, né? Que são a maestria de tudo. Não dá salto por cima. Eu sou o cara que entendo tudo. Eu vou, não preciso passar por isso. Não, eu acho que tem muita coisa que é aborrecimento e tédio, sim. Modelo formado, mas conscienciosamente trabalha a ideia de que tem coisas que a experiência vai exigir repetição, 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 repetição. Perfeito, com certeza. Com certeza. E aceite esta condição, né? Porque esse é um grande desafio do superdotado de aceitar que ele também precisa da repetição, que ele também precisa do treino, que ele também precisa ter paciência, né? No processo. Aceitar o processo. Isso aí. Então eu até queria ver mais assim se o pessoal tá pegando, porque essa é uma, eu acho fundamental assim, quando eu estou trabalhando na clínica, que eu vejo que as pessoas, eu procuro fazer aquele processo de extrair, né, a pessoa debaixo dos sintomas, né, que é pegar e uma coisa muito importante é que existem sobras, né? Se fala hoje em dia, por exemplo, que o TDAH na verdade seria excesso de inteligência, dispara para todo lado e quer demais e não poda. Se podasse, ficaria do tamanho certo e ficaria eficiente. Então, os mecanismos que falham são os chamados inibitórios.
Então, uma das coisas que eu gostaria de frisar aqui é que muita coisa do que se vê na clínica causando sintoma é excesso de pautas, excesso de desejos de ser alguma coisa, mimetizar alguma coisa sem necessariamente aquilo ser a pessoa em si, né? Então, a gente começa a se desfazer de coisas que são desnecessárias. Eu estou descrevendo aqui o que acontece na adolescência. A gente, na adolescência, tem aqueles típicos sonhos de resolver tudo de tudo, fazer 10 faculdades, né? Conhecer tudo, não precisar de ninguém, se for possível, porque o adolescente tem energia pra caramba. Ele vira à noite e toca o dia seguinte. Isso não acontece mais depois, tá? Para quem é Não, jovem. não, não mesmo. Ou seja, se tu não escolheu na adolescência, em algum momento tu vai ter que escolher o que vai dar certo para ti. Mas vai lá e brilha, vai lá e faz. Agora, não é para ser ruim isso. É porque também isso vai te trazer paz. Vai te trazer senso de, ok, já fiz, vou dormir. Ok, não tem que salvar mais ninguém hoje. As podas são muito bem-vindas, né? Embora o pessoal se revolte muito com isso. Alguém falou aqui assim, ó, aceitar o processo do senso comum para a vivência. Eu diria que é o processo, mas não o ritmo. Porque por mais de que a gente esteja dizendo que é necessário aceitar um ritmo e de talvez diminuir um pouco a ansiedade de fazer muito rápido, a gente sempre vai estar fazendo mais rápido. Porque faz parte do perfil. É um perfil que tem mais conectividade, então os processos acontecem mais rápido. Mas aceitar um processo significa aceitar etapas, né? De que eu preciso de etapas, eu preciso de repetição. Essas repetições vão ser mais rápidas, eu vou com certeza aprender mais rápido do que o senso comum, poderia se dizer. Mas é necessário, as etapas são necessárias. Eu acho que é muito isso. É, aqui o senso comum pode ser também a sabedoria popular, né? Algumas coisas são. A gente não sabe porque não viveu, mas a sabedoria popular nos traz. Agora, se pegar o senso comum sobre o que o brasileiro hoje acha de política, isso é bem maluco, né? Então é bem possível que Não, tu pegue, se for ouvir 100, sei lá, às vezes são 50 milhões de pessoas que têm um senso comum distorcido, né? Peraí, calma lá. Pega, se quer ouvir, ouve a voz dos antigos ditados populares, por exemplo, né? Pega aquilo que sobrevive ao tempo. Eu tenho um livrinho aqui, estou mandando para ele agora, que é Sapientia Populi. Quer dizer, as frases que são repetidas através das gerações. Que são aquelas coisas que já sobreviveram a diferentes contextos momentâneos. Eu diria que isso momentâneo. há muito frenesi de momento, e eu acho que uma boa possibilidade para o superdotado é botar uma perninha fora do tempo. Faz esse exercício, tá? Isso é o tempo atual, é assim que está tudo acontecendo. Mas e se eu tivesse em qualquer outro tempo? Como é que eu veria isso? Se eu tivesse fora desse jogo de hoje, como é que seria eu, ser humano, né? Porque tu pode se ver em outras épocas do mundo, que tu vai encontrar que tu teria uma personalidade para fazer o que aquela época te dava a chance de fazer com a tua característica. Isso. Então, é uma forma de sabedoria também, sugerir E, para o pessoal aí. e eu acho que o superdotado tem essa capacidade de justamente se deslocar e de utilizar, através da criatividade que ele tem, os conhecimentos que ele tem para aplicar em diferentes contextos. Então, ele pode criar um caminho, meio que um caminho alternativo para sobreviver enquanto as coisas estão acontecendo, né, Matheus? Uhum. Aqui é o senso comum. Olha, eu diria que a independência é sempre bem-vinda, né? O senso comum pode ser ouvido ou não, né? Isso tem que lidar para as coisas que tu tem que trocar, as coisas que são realmente demandas inevitáveis, assim, mas o inevitável muda com o tempo, tá? O inevitável hoje é ter que, daqui a pouco, corresponder a clientes e pessoas de chefia que tu tem que se submeter, mas amanhã tu desenvolveu uma saída, não tem mais isso. Então, tu pode perfeitamente continuar seguindo, se guiando. Eu diria, entre o senso coletivo, que também não te deixa errar algumas coisas que tu poderia errar se estivesse aprendendo hoje, mas principalmente, assim,
dialogando, né? O que que tu faria numa determinada situação avulsa? Porque, eu não sei se vocês conhecem aquela frase, né? O- Tem coisa que cabe bem para ela. O certo é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo certo. Não sei se tu conhece isso, né? Não tô lembrada. É, é o contrário, uma coisa assim, tipo, não é porque a maioria está fazendo que tu pode considerar isso Como a, certo, a como coisa certa a fazer, é. Mas eu não sei se eu também sou meio, acho que é muito de mim, assim, eu acho que não é só da superdotação. Mas eu não sou muito de senso comum, não. Eu gosto muito de é. pensar comigo mesma. Eu gosto de tirar as minhas próprias conclusões. Eu escuto o senso comum. Eu entendo que existe Uhum. um senso comum, mas eu sempre preciso tirar as minhas próprias conclusões com as minhas próprias pesquisas. Eu preciso entender o assunto para saber se eu quero ou não tomar aquela posição. E geralmente eu não tenho posição. Eu gosto de ver os fatos como sendo neutros. Eu gosto muito disso, de observar os fatos sendo neutros. Então eu não gosto de ter posição em relação a eles, a menos que não que eu seja tenha uma obrigação, né, de ter uma posição. Boa. É, mas inclusive é isso que eu sempre trago, que eu tento fazer com os acompanhamentos, é isso, de fazer com que as pessoas vejam os fatos de maneira neutra. E isso tira muita carga mental, né, Matheus? Boa. Uhum. E dá chance pro original realmente vir para fora, né? Uhum. Dá, Isso é o dá chance, bacana. dá chance para existir. Gente, quanta pergunta boa, quanta coisa legal. Obrigada pela participação de todo mundo. Muito obrigada pelas participações aí. Eu anotei umas coisinhas aqui que talvez depois eu vou trazer, ou a gente traz em outra live, ou a gente vai trazer, eu trago em respostas é, nos stories também. Obrigada, Matheus, mais uma vez. Cada vez é um prazer estar contigo aqui, né, nessas lives. Agora o ano começando, esse ano vai ser um ano bom. A gente vai fazer muita É live isso boa. aí. Alegria para mim também. Valeu, Uma aleg- pessoal. Obrigada, pessoal, e até mais, tá? Por aí, tanto no meu perfil quanto no perfil do Matheus. Precisando, vocês sempre em contato com a gente. Até mais. É, tchau, tchau.